nome é Mirella, tenho 14 anos. Eu vivia muito triste pelo meu pai ter me abandonado. Além disso, tinha um padrasto que me odiava. E para piorar, sofria bullying na escola. De 5 garotas de outra turma, o nome delas era Tiffany, Roberta, Bianca, Lola, Mary. Uma das coisas que eu queria ter um bichinho de estimação. Talvez isso faria eu esquecer das coisas ruins. No mesmo dia, pedi para minha mãe, e pelo incrível que pareça ela permitiu. Ela achava que resolveria pelo problema de meu pai. Fui tomar um banho e ao terminar o banho eu peguei uma roupa bonita e me vesti, e peguei minha bicicleta, e fui ao canil mais próximo. Chegando lá, e fui recebida pela moça da recepção. Ela mostrou a porta onde ficavam as gaiolas, e vi vários cachorrinhos de várias raças e cores, mas tinha apenas um animal que ficava na frente da gaiola me encarando. Era um gatinho cinza de olhos azuis e tinha uma mancha circular em seu pescoço. Apaixonei pelo animalzinho, já que ele era o único gato daquele lugar. Eu fui verificar a placa, que tinha o seu nome, Max. Chamei um rapaz que estava próximo nas gaiolas, e falei que queria adotar aquele gato. E o rapaz perguntou, você tem certeza? E eu respondi que sim, e ele respondeu, você tem que saber de uma coisa, que o histórico do antigo dono de Max não é muito bom. Ele me deu uma cópia da ficha de onde o antigo dono de Max estava internado. Era ficha de um hospital psiquiatra. E eu perguntei, por que ele foi internado? E o rapaz respondeu que o antigo dono de Max diz que o gato foi uma experiência, e que ele se transformava em uma criatura de 2 metros, que era tipo um lobisomem, que ele atacava todos que fazem algum mal a ele. No caso dele, que era seu dono, e que Max em forma de criatura tinha matado vários jovens de uma festa, também 2 assaltantes que tinham invadido sua casa, e também todos os cientistas e até o cientista que o criou, e também a garota que ele gostava muito. Ele já estava internado há 2 anos. Mesmo eu achando tudo isso uma loucura, ainda queria adotar ele. E o rapaz perguntou se queria uma caixa de papelão para levar Max. Respondi que sim. O rapaz pegou a caixa e quando ele foi abrir a gaiola, Max pulou nos meus braços e ronronava. E o rapaz perguntou novamente se eu ainda queria levá-lo em uma caixa, e eu disse que não. Saí no canil, com o Max no meu colo, coloquei na cestinha, estava pedalando, e no meio do caminho encontrei as 5 garotas que praticavam bullying comigo. Eu resolvi ir no outro lado da rua, mas elas ao me ver, foram em minha direção. Tentei pedalar, mas justo nessa hora a correia da bicicleta escapou. Então as 5 garotas me cercaram e elas me derrubaram da bicicleta, e me pegaram pelos cabelos e me arrastaram para fora da rua e Max correu na direção delas. Ao entrarmos em um mato, a Tiffany e Roberta me agarravam, e Bianca dava vários socos, e Lola só ficava assistindo. Max tentava arranhar a perna da Tiffany. Ela percebeu que Max estava atrapalhando. Ela mandou Meg agarrar ele. Mesmo um pouco tonta, notei que Max, estranhamente, não parava de miar. Seu miado parecia de raiva, e não parava de se mexer. Depois do último soco eu desmaiei no chão e mesmo com a visão embaçada, vi que Max havia crescido um pouco no colo da Meg. Ele se transformou em uma criatura que era semelhante a um lobisomem. Ele tinha olhos vermelhos. Ele começou a atacar as garotas. A Meg, que estava com ele no colo, foi dividida ao meio. Lola, ele cravou suas garras nas costas e a desmembrou. E a Roberta, que usava um taco de madeira, tentava atacar a criatura, acertando na sua cabeça com o taco. Mas a criatura usa suas garras e com um único golpe arranca a cabeça da Roberta, e Tiffany e Bianca fugiram. Depois disso acabei adormecendo. Ao acordar, o Max estava no meu lado. Peguei ele e minha bicicleta, arrumei a correia e comecei a pedalar, e vi os 3 corpos das garotas. Eu quase vomitei e resolvi sair desse lugar rapidamente. Em alguns centímetros encontrei mais 2 corpos, que estavam longe do local. Eles estavam desmembrados. Eu ignorei e continuei pedalando, e no meio do caminho, fiquei pensando, será que tudo que viera? Ilusão da minha cabeça. Mas os corpos eram tão reais, e resolvi esquecer tudo isso. Ao chegar em casa apresentei o Max para minha mãe, e como foi ela que deu a ideia, ela aceitou na hora. Mas meu padrasto não gostou, mas mesmo assim aceitou,
e estranhamente Max olhava para ele com ódio, como ele soubesse de algo. Subimos para o meu quarto e começamos a brincar. Ficou assim durante 3 semanas, só alegria. Ele era bem diferente dos outros gatos. Depois de terminar de brincar, fui verificar minhas redes sociais e mostrado que há 3 semanas que 5 garotas desapareceram, e por causa disso as aulas seriam canceladas por 2 semanas. Por um lado fiquei alegre, porque as garotas eram aquelas que praticavam bullying comigo. Max ficou olhando para mim e parecia que ele estava alegre ao me ver feliz. Mas no dia seguinte minha mãe tinha que ir em uma festa de casamento, às 6 horas e terminava às 10 horas. Chegou às 6, e minha mãe foi tomar um banho e se vestiu, e minha mãe chamou um táxi. Em alguns segundos o táxi chegou, e ela entrou no carro, e o táxi foi indo reto até desaparecer, e só ficamos eu, meu padrasto e Max em casa. Às 7 horas meu padrasto chamou uns amigos para jogar cartas e eu tive que ficar servindo bebidas e comida, e por um descuido acabei tropeçando, acabei caindo com a bandeja. Então levantei, e ao invés do meu padrasto se preocupar comigo, se preocupou pela vergonha que passou. Eu discuti com ele com um ataque de raiva. O meu padrasto acabou dando um tapão no meu rosto, fazendo eu cair no chão. Eu subi rapidamente, chorando, e ouvi os amigos do meu padrasto dizendo: "O bebezinho vai correr para o quarto." Entrei no meu quarto e me deitei na cama, chorando um pouco, e Max, que estava em cima de sua caminha, ele ao me ver naquele estado saiu correndo do meu quarto. Eu me levantei e me acalmei um pouco, e resolvi jogar um pouco no meu celular. Depois de uma hora ouvi barulho de coisas quebrando, e resolvi descer para ver o que era, e vi a mesma criatura que atacou as meninas. Ela estava atacando os amigos de meu padrasto. Ela partiu em 2, e outro foi desmembrado, e partes de seu corpo fui para todo lado, e meu padrasto tinha sumido. A sala se tornou um palco de sangue. Eu sem querer dei um grito de pavor, e a criatura, ao ouvir, começou a subir as escadas. Pensei que ele fosse me matar, e corri e me tranquei no quarto. Fiquei com muito medo. Fui para embaixo da cama, e depois de 2 segundos, ouvi um miado. Abri a porta e era apenas Max. Acabei descobrindo que fui ele que fez tudo aquilo. Eu o peguei no colo e o abracei, mesmo eu sabendo que ele era aquela criatura horrenda, e que o dono dele estava certo. Mas mesmo assim eu amava muito. Eu peguei os corpos dos amigos do meu padrasto, e os enterrei no fundo de casa. Limpei o resto da casa e consegui comprar alguns móveis parecidos com o que Max tinha quebrado, e estranhamente minha mãe apareceu no dia seguinte. Ela perguntou onde estava seu marido e respondi que ele foi em uma viagem a negócios, e por sorte ela acreditou em mim. Depois disso ela foi dormir. Era meu dia de sorte que minha mãe só apareceu no outro dia. Passou 2 semanas e as aulas começaram, então tinha que deixar Max em casa, e fui para a escola. Tudo voltou normalmente. Depois que passou 1 mês, e ele com o menino que eu era apaixonada. Ele disse que eu estava convidada para estudar na sua casa na segunda-feira. Eu disse a ele se poderia levar meu gatinho. Eric viu que era o único jeito de ir, então ele permitiu. Chegou a segunda-feira, me vesti, peguei o Max e fomos para a casa de Eric. Chegamos lá e ele nos recebeu, e Eric deu um ursinho de presente para mim. E começamos a estudar, e o Eric disse que o ursinho poderia ficar em cima do armário onde ficava a televisão. E o rapaz disse que meu gato poderia ficar solto na área. Tentei deixar solto na área, mas Max não queria sair perto de mim, e expliquei para Eric que o gato era apegado a mim. Então Eric permitiu que Max ficasse com a gente, e voltamos para estudar. Durante alguns minutos Eric disse que ele iria preparar um suco e uns sanduíches para a gente. Ele foi na cozinha para preparar os sanduíches e o suco. Depois de algum tempo, ele voltou para a sala com os sanduíches e o suco. E voltamos a estudar, mas ao invés de estudar, Eric começou a conversar comigo, dizendo que era apaixonado por mim. Fiquei feliz. Então ele pegou seu copo de suco. E quando fui pegar o meu, Max subiu em cima da mesa e fazendo o meu copo de suco cair no chão, assim o quebrando. Eu fiquei com raiva, dei um tapa nas costas de Max fazendo ele cair com tudo no chão. Acabei cometendo um grande erro. Pela primeira vez Max me olhou com raiva para mim, e acabou mordendo minha perna, quase arrancando um pedaço de minha pele.
Chorei horrores, e Max saiu correndo. E a reação de Eric? Fui de deboche, e falei para ele comprar curativos para mim. E ele disse que preferia me levar a algum médico para fazer um curativo. Ele saiu de casa para buscar o carro de seus pais. Depois que ele saiu, percebi que um dos olhos do urso de pelúcia estavam brilhando. E peguei e fui olhar. Depois de procurar, e notei que ele tinha uma entrada de adaptador de cartão de memória nas costas. Peguei o adaptador de SD e coloquei no meu notebook. Era uma gravação de Eric. A gravação começou com Eric entregando o urso para mim. Esse vídeo era para zoar de mim, e que Eric no vídeo dizia que o suco tinha um tipo de boa noite, Cinderela. Era para eu dormir e depois para as irmãs dele me pintarem e depois colocar no TikTok. Então Max só queria me proteger. Quando o vídeo acabou, coloquei adaptador de SD de volta no urso e coloquei no mesmo lugar. Eric voltou e disse que iria me levar de carro ao médico. Eu mesmo com raiva aceitei. Quando iríamos perto do carro, Max estava em cima dele. Ele me olhava com ódio. Quando fui pegá-lo, ele saiu correndo. E Eric disse que depois ele voltaria. Entramos dentro no carro e fomos em direção ao posto médico. E no meio do caminho, algo bateu muito forte no carro, fazendo ele cair rolando fora da estrada. Sorte que nos ferimos um pouco. E Eric conseguiu sair do carro, mas no momento que ele foi me ajudar e Max em forma de criatura pulou para cima dele, Max deu uma mordida no pescoço do rapaz, fazendo ele morrer na hora. Em uma hora o Max se saboreava com a carne do garoto. Depois de terminar a sua refeição, Max se mandou embora. Aguardei 10 segundos, percebi que ele não voltou. Eu resolvi sair do carro e fui andando. Mesmo com um pouco de dificuldade, consegui chegar na minha casa. Ao entrar, minha mãe com o gato no colo, e no seu lado também estavam com 2 policiais. Eles disseram que encontraram os corpos dos amigos do meu padrasto enterrado no fundo de casa. Eu contei sobre tudo, mas não acreditaram em mim. Então fui culpada pelos crimes. Fui algemada e colocada dentro do carro. E os policiais conversavam. Eles, ao ver que eu ainda era de menor, e por acharem que era louca, fui internada em um hospital psiquiatra. Já estou um ano aqui, e agora estou aqui contando tudo em meu diário.